Então, continuando aqui o nosso último bloco. Os terremotos vão continuar, irmãos. Por que os terremotos vão continuar? Eu já expliquei isso nas aulas de teologia sistemática lá atrás. Por quê? O que vocês acham? Por causa de uma profecia? Sim, mas toda profecia, irmão, seja ela qual for, há uma explicação também humana. Sobre esse assunto, não pensem vocês que na história mundial não se contabiliza os terremotos. Desde que o homem é homem, eles não gostam de terremotos. E há uma contabilidade, há uma ciência no estudo de terremotos, ou quando se registra, podem ver que até tem passagens bíblicas que mencionam terremoto. Algumas vezes. Porque isso é um fato histórico. E não tem como prever. Hoje em dia, sim, né? Um pouco antes até, né? Alguns lugares um pouquinho antes, mas muitos lugares não tem como prever, né? Agora, por que eu estou falando que a tendência é aumentar? O que vocês acham? Explicação científica. O que vocês já ouviram falar? Sobre aquecimento global? Eu não sei te dizer se o aquecimento, mas pode ser que sim. Algumas explicações eu aprendi por outras razões, mas eu não sei se tem a ver. Não. Porque Deus quer. Porque Deus... Boa, mas Pronto, você está no manto, pastor. Não, mas você vê, nós parece bobeira tem vezes, né? Mas a gente... Pastor, aqui é um seminário teológico, curso médio, indo para o bacharel, e o senhor parecendo que voltou para o simplismo. Não, mas não é isso, Deus quer. Fazia parte do pacote divino dizer que lá na frente teria. Agora, o terremoto seria um fator porque Deus quis, porque ele provocou, ou porque ele está apenas profetizando algo que ele já tem o conhecimento e ele está dizendo, olha, quando estiver perto o fim, porque o texto que o Gil leu mas todas essas coisas que são nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremoto em muitos lugares, tudo isso ainda não é o fim, é o início das dores. Então Deus estava dizendo que era porque ele queria, sim, podia ser também. Mas ou era porque ele estava dizendo, olha, estou revelando para vocês um fato inegável que vocês, habitantes do planeta, viverão e saberão. E quando isso acontecer, chegará ao fim. Porque, irmãos, pensemos assim, o ser humano evolui, então ele cuida melhor do jardim. É assim? É o oposto, né? Ele se bestifica, né? É o único animal que mata a sua espécie por nada. Entre o reino animal, né? Mas voltando, qual é uma das explicações? Gostei demais, viu, pastor Johnny? Ganhou um ponto extra hoje porque você foi crente. Para fazer escatologia tem que ser crente. Quero ser igual a esse Deus quis, é porque Deus quis, Deus mandou. Tem hora que tem que ser coisa assim, Jesus vai voltar, a gente vai ressuscitar, a gente vai para o céu. Como que é o céu? É uma nova terra, um novo céu. É assim. E você quer crer, não crê, não crê. O puro se purifique mais, e o sujo surge mais. É assim. Não tem coisa que... Irmão, essa simplicidade, ela é enriquecedora para a nossa fé. E quando a gente perde ela, a gente perde tudo. Né? Porque é um livro de fé, de revelação, de obediência. Pastor, por que a gente tem que obedecer? Tem que obedecer porque Deus mandou, filho. Mas pastor, eu não gosto. Eu também não gosto não, filho. Mas Deus mandou, então a gente obedece. Depois a gente entende que ele é mais sábio do que a gente. Não é verdade? Pode ver, irmãos, o texto sagrado nunca nos emburrece. O texto sagrado nunca nos enfeia. Deus nunca nos escraviza. Deus, quando nos manda algo, ele apenas nos faz com que nos tornemos seres humanos melhores. Pode ver, o verdadeiro cristianismo nos leva a seguir os passos de Jesus. E Jesus foi o maior ser humano desse planeta. Se o meu cristianismo tem me feito me tornar uma pessoa gananciosa, é porque eu não estou seguindo Jesus.
Se o meu cristianismo tem me feito ser uma pessoa avarenta, é porque eu não estou seguindo Jesus. Se o meu cristianismo tem me feito ser uma pessoa soberba e arrogante, é porque eu não estou seguindo Jesus. Em algum momento eu me desviei do caminho, mesmo eu estando dentro de uma igreja. Está entendendo? Porque o meu cristianismo, o nosso cristianismo em Deus, nos faz sermos pessoas melhores e os seres humanos melhores. Amém? Então, parabéns, pastor Jean. Ganhou notinha na média final da aula. Agora, qual é a explicação científica para os terremotos? Quem já ouviu falar alguma coisa? As placas tectônicas, não é? Também tem um sentido das placas tectônicas, mas elas sempre estavam onde estão, não é, irmão? Imaginem. Então, se elas sempre se mexem, o mundo se mexeria daqui a 1000 anos também, aproximadamente. E por que quanto chega mais perto do fim, ela se mexe mais? Então, ela resolve se mexer? Então, Eu estava vendo um comentário aqui no Google agora, e o comentário diz que a mudança da velocidade na rotação da Terra é um dos fatores pelos quais haverá um maior tremor ao longo do tempo. Bom, é bem curto aqui, inclusive está na BBC. Enfim, é a única Bom, coisa que eu identifiquei aqui. essa eu Tem não conhecia. tem algumas linhas de pensamento que atualmente que falam em relação à mudança do campo magnético da Terra, que está invertendo, né? Então isso pode ser um dos fatores Outros em fatores. relação ao aumento de terremotos e tsunamis na Terra. Agora, bom, segundo algumas, você vê, são muitas teorias, são muitos assuntos, não sou especialista, mas uma das coisas que eu ouvi e que me convenceu, segundo alguns especialistas, é a retirada do petróleo. Porque quando se descobre uma área com muito petróleo, seja no mar, ou seja em terra, podem ver que nem todos os lugares têm petróleo, né? Lembra a ideia da Pangeia, né, irmãos? Realmente o planeta tem a ver com a Pangeia, né? Tem a ver com aquela ideia de um dia era tudo unificado, houve essa ruptura, as placas, a gente sabe das placas, inclusive no Google Terra, irmãos, quando a gente está passando no Google Terra, você chega a ver as placas tectônicas. É muito interessante no mar, super interessante. Agora, voltando, uma das explicações mais coerentes é o que é o petróleo, porque o que acontece? Eles retiram o petróleo, que ele é denso, e eles colocam que lá dentro é água, irmãos. São água. Então, naturalmente, o que tem? O petróleo, por ser denso, segura o quê? Segura a camada de terra. Mas é água. Entendeu? Então, há uma alteração daquilo que Deus fez. E por isso que a incidência de terremotos, ela só vai aumentar. Vocês se lembram de alguns anos atrás que houve um terremoto que foi o epicentro aqui no nosso país, foi na Praia de Santos? Lembra? Que foi ao mar, dentro, bem, e que tremeu bastante coisa aqui. Vocês lembram disso, não? Isso foi há mais ou menos uns 10 ou 15 anos atrás. Lembra disso? Não? Não, Bom, eu não me recordo. vocês não lembram? Então depois pesquisem um terremoto que atingiu Santos, rachou uns prédios em Santos. Eu era muito jovem, pastora, não lembro. Não, então, filha. Isso que dá ser novinha, né? Mas a Nídia, ela estava fazendo a faculdade de psicologia dela e nessa época ela estava fazendo aula à noite. Irmãos, ela disse lá. assim, você estava, Fê? Era a sua Tava. época também. O prédio lá da faculdade da Nídia fez assim, ó. Balançou, irmãos. A Nídia falou assim, o que está acontecendo? De repente todo mundo começou a correr, foi desesperador. O seu prédio Chegou balançou a também, romper Fê? alguma coisa na construção? Porque os nossos Não, prédios, só basicamente, eles balançou. não... Não, então só balançou, porque foi no mar, Eu tava no mesmo prédio. que balançou, você chegou a notar, não? Não. Não, a Mas, Nídia chegou. na A verdade, eu Nídia, não tava. Eu tava estudando no mesmo dia, mas eu não tava no mesmo prédio, na verdade. então, Mas quando eu porque voltei pro prédio, a galera tava meio desesperada. toda desesperada, então, porque quem estava nos prédios, lá no MC, tem aqueles prédios, né, bem grandes. Então, as estruturas não são para terremoto. Aliás, nosso país não é para terremoto.
Mas aí eu digo para você, eu me lembro antes disso, eu me lembro de um dia ter falado com a minha vovó, lá no Ceará, ela já partiu, ela falou assim, Netinho, a terra que tremeu, Netinho. Lá no Ceará, no sertão do Nordeste. Aí eu digo, temos no Ceará, lá no sertão, temos poços de petróleo? Não tem. Alguma coisa também está acontecendo no planeta por causa dessa atitude agressiva humana. Por exemplo, irmãos, a gente pode falar o que for, mas Dubai, por exemplo, Dubai foi reconstruído pelo ser humano. A gente não pensa numa escalada, mas pensa quando você tira uma montanha, aquelas ilhas que é feita, a gente arranca a montanha de um lugar, põe para o outro, entendeu? A nossa engenharia, ao mesmo tempo que é fascinante, ela acaba sendo animalesca. Vamos pensar de forma macro. Quando eu falo de Dubai, é por causa daquelas ilhas, né, que foram montadas na costa. Ali é um fruto da engenharia, como muita coisa nossa. Mas de uma escala maior, será que não tem uma correlação? Então fica uma dúvida, né? Isso é uma dúvida que eu tenho, tá? Não sei. Mas segundo alguns especialistas, é o petróleo. Depois Eu dei acho uma que pode pesquisa. ser uma das causas, né? É uma das Porque se a causas. gente pensar na movimentação de placa tectônica, elas se movimentam muito mais profundamente do que o pré-sal, por exemplo, onde é retirado a camada de petróleo, né? Então você pode ter uma soma De coisas, disso né? porque se a gente pensar no tamanho do planeta Terra e nos pontos que é retirado, é muita coisa. É porque a É, gente... é uma agulha num, Um palheiro, né? né? Mas quando a gente É pensa, né, muita coisa. Felipe, a quantidade de terremotos em alguns lugares, Ah, sem dúvida. a gente pode ser que tenha uma relação direta, né, ao longo. Bom, é um dos motivos. Aquecimento global, que também mexe na temperatura do planeta. Aí tem essa questão do magma também. Então são muitos fatores, né, irmão? Que tem uma correlação direta com o quê? Com o ser humano, né? Então, irmãos, é o fim? Não, é o início. Por que é o início, pastor Johnny? Deus quis assim. Agora vamos ler. Profecias sobre a grande tribulação. Mateus 25, do 15 ao 17. Desculpa, eu estava com dificuldade de apertar o microfone aqui. Mateus 24, do 15 ao 17. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem ainda entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Aqui é uma profecia que também tem aquela questão de períodos. Parte já se cumpriu, parte ainda vai se cumprir. Aqui, possivelmente, também Mateus estava falando de Antíoco Epifânio, que foi um tirano que ele invade Israel, ele conquista Jerusalém e faz um sacrifício imundo de porco lá no templo. Então, por isso que aqui também houve uma profecia, porque Daniel já tinha profetizado sobre isso, e Antíoco Epifânio pratica esse ato vil, aviltando e criando esse vitupério entre os judeus, mostrando o seu domínio, o seu poder. E também tem profecias aqui que ainda não se cumpriram. Então, dá aquela ideia mista, porque aqui, quem estiver na Judéia, na Judéia, escapem para cima dos montes, quem estiver nos telhados, não dando aquela ideia do arrebatamento, né? E de grandes perseguições. Continuando, Gil, Mateus 24, do 21 ao 22. Profecia sobre a grande tribulação. Esse texto aqui, irmãos, pode falar o que for, mas ele tem uma fundamentação teológica muito profunda. Posso ler, pastor? Por favor. 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não estivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém Tá vos bom. disser... Até aí, tudo bem. Só até aí mesmo. Ou seja, irmãos, olha que texto lindo, forte, texto marcante, mostrando como será.
Por isso, irmãos, que os nossos irmãos dispensacionalistas, que trabalham em dispensações, ou aliancistas, podem falar o que for, mas são as bases que vão dando. Assim como há pouco a gente falou, é só o início das dores, aqui a gente está vendo uma outra correlação. Haverá uma grande tribulação. O texto dá essa ideia de algo terrível. Por isso que achavam que Hitler era o anticristo. Porque foi um período na história, assim como com Mussolini, assim como muitos outros tiranos da história. Mas aqui dá uma ideia macro, a nível mundial. E aqui também tem uma outra citação agravante que Deus faz com que esse período seja abreviado e por causa de quem, irmãos? Dos seus eleitos. Pode falar o que for, irmãos, mas os calvinistas aqui se fundamentam na sua doutrina. Há eleitos de Deus na terra, não tem o que falar. O texto diz que o que a gente possa argumentar contra o texto. Não tem como. Os dias serão abreviados por causa de alguns. Ponto. É aqui também que entram as construções dos quadros e as pinturas dos quadros falando sobre o arrebatamento da igreja. Não tem o que falar. Vocês entendem? Porque alguns textos vão criando mais força ao longo do período, ao longo de uma interpretação. Por isso. Aqui, meu irmão, não tem margem nenhuma para arminiano. Pelo contrário, aqui não tem, né? Se eu escolher ficar, se eu escolher lutar, né? Não tem, entendeu? Mas, assim, a doutrina arminiana também tem a sua beleza. Eu particularmente, aqui para resolver qualquer tensão, eu sou calvinista, mas eu dialogo muito bem com os arminianos. Por quê? Porque eu sou um calvinista que trabalho muito dentro da responsabilidade pessoal. Eu acredito na eleição, acredito na predestinação e deixo isso a cuidado de Deus e vivo hoje o meu dever fazendo parte da minha aliança bilateral. O que me compete? O que eu tenho que fazer? Não fico esperando por Deus. E aí, por isso que eu caminho muito bem com o pessoal, né, da teologia do livre-arbítrio. Porque eu não estou preocupado com aquilo do amanhã, no sentido de Deus vai me ajudar sempre, mas o que Deus quer de mim hoje? O que eu posso fazer de melhor para o meu mestre? Né? Tá bom, meus irmãos? E agora, leia para nós, Johnny, 24:36. 24:36. Vinte e quatro, 36, 37. Vamos correr mais um pouco, senão a gente não vai... Tá desligado, tá no Tá mudo, desligado, pastor. Johnny. Você estava lendo e não Perdão. percebi. Vou ler o 36 de novo. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Aqui é alusão ou é literal? Lembram? Uma alusão. Mas será literal? Será literal. Ele vai voltar. Aqui, agora, só o Pai sabe, é alusão ou é literal? Estão entendendo? E também dá uma outra discussão interessante. Eu quero acreditar que aqui foi o Jesus homem que falou. Né? Lembra que eu já... Bom, quando vocês forem estudar sobre cristologia, nós falamos sobre Jesus 100% Deus e Jesus 100% homem. Jesus chorou. Aqui Jesus falou como homem. Ele poderia ter usado o lado divino. Não quis. Deixou para o Pai. Mais uma vez, engrandeceu o Pai. Tá bom? Nenhum problema. Não é inferioridade, não é acepção que o Pai é maior do que ele, no sentido de que ele é um segundo nível. Não. Essa é a minha leitura, tá bom? Beleza, gente? Agora, vamos correr, tem mais outros textos. Depois, quando chegarem o livro, vocês vão ver. O pastor Ribeiro ele vai fazendo as menções, né? Profecia sobre a vinda do Filho do Homem, parábola sobre a exortação e vigilância, parábola sobre a vigilância dos 2 servos, parábola sobre a vigilância das 10 virgens, parábola sobre vigilância dos talentos,
profecia sobre a vinda do Filho do Homem, o juízo final. Então, o pastor Ribeiro ele vai pontuando e vai pondo os textos. Inclusive, ele põe o texto em grego. Mas ele não faz aqui um comentário detalhado do texto, né? É coisa de professor de seminário, que gosta de gastar um pouco do grego, entendeu? E na realidade, eu fazendo aqui, eu vou até perguntar para ele, mas na realidade deve ser as traduções do Ribeiro, tá? Possivelmente aqui o texto, eu não vi, se ele comenta em algum lugar, eu não notei. Mas eu deduzo que ele põe o texto em grego e faz a tradução, porque ele está fazendo a tradução dele. Irmão, isso daqui é só para quem manja, viu? Porque você pegar o texto no original e traduzir ali simploriamente é uma coisa. Você pegar o texto no original e traduzir e fazer a sua tradução, tem que ter café no bule, tá? Então, eu não ouso fazer isso, para vocês terem uma ideia. Eu gosto do grego, eu gosto do hebraico. Mas o meu conhecimento das línguas originais é só para fortalecer a minha aula, fortalecer os meus estudos, mas para fazer tradução assim, precisa ter uma profundidade muito grande das línguas originais, da compreensão das línguas originais. Vou dar um exemplo para vocês aqui, irmãos. Você pega uma palavra, por exemplo, pistós, no grego quer crer. Mas pistós pode ser também fidelidade. Como eu sei numa tradução que eu traduzo como crer, e numa outra tradução eu coloco fidelidade, ou fiel. Aí onde entra o conhecimento da língua no original, entendeu, irmãos? Quando você usa pistós com essa e essa outra palavra, nessa frase é crer. Nessa outra frase, tá entendendo? Então, é muito fácil quando a gente conhece de forma básica. Então, eu deduzo que aqui o pastor Ribeiro ele está gastando um pouco do grego e do hebraico. E por isso que ele pôs o texto no grego, pôs o texto para depois é a tradução dele. Ele manja muito, irmão. Eu não sei se vocês sabem, o pastor Russell Shedd, ele pegava a Bíblia dele, a Bíblia em grego está por aqui. Ele pegava a Bíblia dele em grego e quando ele ia pregar, se ele estava aqui no Brasil, então ele abria a Bíblia e lia o texto no português, para quem está ouvindo. Se ele estava na Espanha, ele lia em espanhol. Se ele estava nos Estados Unidos, ele lia em inglês. Pastor, mas que Bíblia que ele lia? Ele lia no original. E aí ele se comunicava com cada um no seu dialeto. Fala sério, irmãos. Eu, quando tive o meu desejo eu comecei o mestrado lá em Perdizes no ano 2000, não concluí. Como eu comecei o mestrado também na STBnet, não concluí. E eu fui para o mestrado em Perdizes para ter aula com o Shedd. Mas naqueles dias ele tinha parado de lecionar. Dizem os alunos que ele pegava e ele falava assim, irmãos, hoje vamos estudar Mateus 25. E ele começava a escrever Mateus 25 em grego, de cor. E aí ele começava a estudar com os alunos. O que isso quer dizer? Imagina, irmãos, que privilégio, né? Por isso que esses homens a gente tem que orar por eles, são linguistas, são crentes, porque não basta ser um linguista, isso mesmo. Tem que ser crente, tá entendendo, irmãos? Porque muitas vezes é um linguista, mas é um desviado, entendeu? O pastor Ribeiro é crente, o seu Shedd era muito crente, e aí vai. Porque o que nos ensina muita coisa. Tá bom, meus irmãos? Então aqui ele vai continuar falando sobre a profecia sobre a ressurreição dos mortos. E aí, aliás, ele continua falando. E agora vamos para o livro de Marcos e de Lucas e de João para a gente terminar aqui. Leia para nós Marcos, Denis, rapidinho, na página 48, só o primeiro parágrafo. Marcos. Só o primeiro parágrafo do livro, texto. E o pastor Johnny, leia Marcos para nós, Marcos 13:8 e Gil, Marcos 13:33, tá? Pode ler para nós. Página 48.
Não, amor, é 48. Peraí, 48, pastor? Isso. Porque agora o pastor Ribeiro ele vai começar a falar da escatologia em Marcos. Certo, vamos lá. Mais direto e com menor extensão literária, Marcos apresenta, naturalmente, menos conteúdo escatológico do que Mateus. Escrito para um público gentílico, tem o objetivo de escolher as memórias de Pedro sobre os ensinos de Jesus. Porém, algumas passagens são significativas para a doutrina escatológica. Aí ele vai citar Marcos 12, 18 ao 27, 13, 8, 13, 24 ao 26 e o 13, 33. Vamos ler só esses dois textos. Agora, olha que interessante, que público que Marcos escreve o Evangelho. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para que público? Lembra, Felipe? Para os Lembra, gregos? Denis? Hã? Os gregos? Não. Os gentios, pastor? Eu não lembro agora. É os gentios. Era um outro parecido com os gentios. Lembra, Felipe? Os romanos, não? Isso. Os romanos. Por quê? Agora, olha que interessante. O povo romano ele era um povo que prático, irmãos. Uma das características do Império Romano e do povo romano, eles eram muito práticos. Eles usavam de toda a teoria e logo depois iam para a prática. E já os romanos, eles eram mais o quê, irmãos? O público grego, aliás, eles eram o quê mais? Mais Pensador, intelecto, né, filósofo. Mais filósofos, mais pensadores, mais detalhistas. Entenderam? Então, o Evangelho de Marcos, ele tem... Irmãos, é o evangelho mais curto, não é? Concordo? O Império Romano dominava sobre o mundo. Ele é objetivo. Pode ver que Jesus em Marcos já começa trabalhando. João Batista nem fala direito. Jesus só faz obras o tempo todo e conclui antes expulsando o demônio no nome dele, realizando curas e vem a redenção. Pode ver. Rapidinho. 16 capítulos pragmático. Jesus, pode ver que em Marcos, Jesus está num lugar, está em outro, está num lugar, está no outro. E até Apocalipse de Marcos é bem objetivo. Então leia para nós, pastor Johnny. Marcos 13, 8. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. O mesmo texto que lemos há pouco. E agora, Gil? Marcos 13, 33. 33. Está de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Pastor, e aí, quando que vai ser? Olha aí, os adventistas marcando a data, muitos cristãos marcando a data. Quando é? Ninguém sabe, meus irmãos. Eu acho que estamos perto, mas pode demorar mais 100 anos? Pode, meus irmãos, pode ficar pior ainda. Pode ser daqui a 200 anos tranquilamente, meus irmãos. Quem me garante que não vai ser daqui a 200 anos? Não sabe, irmãos. Deus tem muita coisa para fazer, entendeu? Então, quando vai ser, não sei. O que importa para nós? Orar e vigiar, estar alerta, tá bom? Lucas, agora, leia para nós, Felipe Rente, agora na página 49, o texto do Ribeiro, que ele fala sobre Lucas. Agora, Denis, agora sim, Lucas escreve para um tal de Teófilo. Teófilo, amigo de Deus. Né? Teófilo. Aqui, Teófilo possivelmente era um grego. O nome grego, povo grego. Pode ver que Lucas é o evangelho dos detalhes. O grego gostava de detalhe, de discussão, de filosofar, de parar nas praças. Romano gostava disso, mas vamos para a obra. É diferente, né? Leia para nós, filho. Escrito para um tal de Teófilo, personagem desconhecida, mas que parece estar ligado a um ambiente gentílico romano, o Evangelho de Lucas é o mais literário e detalhista dos quatro. Procura ser minucioso na descrição da história dos ensinamentos de Jesus em ordem de acontecimentos, conforme o autor descreveu em sua pesquisa. Os textos significativos para o ensino escatológico de Jesus são os seguintes.
E aí vem agora os textos. Vamos ler esses textos que a gente vai concluir agora, logo depois da leitura desse texto, porque João não tem ênfase escatológica. Olha que interessante. O Evangelho não tem ênfase, mas Apocalipse é pura ênfase, né? Balanceou, né? A ênfase do Evangelho de João é apresentar Jesus como Deus, como Filho de Deus e como Messias. Então, vamos ler Lucas 17, do 22 ao 24. Pastor Johnny, Lucas 17, 22 ao 24. Denis, Lucas 21, do 9 ao 11. Gil, Lucas 21, do 25 ao 27. E Felipe Reente, para concluir, Lucas 21, 34 a 36. Lucas 17, do 22 ao 24. Isso. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-lo, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Muito forte, não? Muito lindo, Demais. muito claro. E também aqui a gente pode fazer duas coisas. E é alusão ou é literal? Dá uma ideia para as duas coisas aqui. Partes de alusão e partes totalmente literal. Quando ele fala alusão é sobre essa situação em que eles estão vivendo, em que eles estão desejando e não encontram. Aí é onde vem a parte literal. Fiquem tranquilos, né? Pois assim como o relâmpago resplandece de uma parte do céu até a outra parte do céu, brilha, assim será o Filho do Homem em seu dia. Aqui, a maneira em que Jesus apresenta a sua volta é dramática, é contundente e é poderosa, né? Então, deixa o texto falar. Lucas 21, do 9 ao 11. Lucas 21, do 9 a 11. Mas quando ouvirdes guerras e confusões, não vos amedronteis, porque é necessário estas coisas virem e acontecerem primeiro, mas o fim não é imediatamente. Então lhes disse: levantarão nações contra nação e reino contra reino. Também grandes terremotos em lugares e fomes e pragas haverão. Haverão visões terríveis e também grandes sinais nos céus haverão. Olha que interessante, irmãos. Aqui dá uma ideia até de um caos a nível quase que espacial, né? Visões terríveis e também grandes sinais dos céus, dando a ideia de catástrofes e acontecimentos quase que a níveis cósmicos, né? Então, deixa o texto falar. Agora, Lucas 21, 25 ao 27. Esse outro texto também, que a gente tem que fazer uma pergunta. É literal ou é uma alusão? Vamos lá. 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, a angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E aqui é literal ou é uma alusão a uma alegorização, a uma metáfora, figura de linguagem? A maneira em que o texto é apresentado diante do contexto, irmãos, não dá margem para algo místico, algo dá a ideia clara e nítida de algo que realmente faz sacudir o planeta.
Não é assim? Querem comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Para nós ainda fica um pouco mais claro esses textos, porque nós estamos vivendo isso já. Há muitos sinais. Quando ele fala de tsunamis aqui, o que já aconteceu e o que tem acontecido no mundo é diário, todos esses sinais. Então, para nós, é com uma clareza tão grande que esses textos pulam das escrituras. Puxa, tudo que a gente vê, por isso que a gente vê esses acontecimentos, a gente fica preocupado, mas nos enche de esperança, porque o texto, eu estou olhando o texto real agora, na minha frente. Exatamente. Eu estou vendo duas nações conflitando, o mundo entrando em perplexidade, eu estou vendo sinais nos céus, é lua de sangue, meteoritos caindo sobre a terra, é a terra sendo abalada, é o mar sendo agitado. Então tudo isso nós estamos dentro da história bíblica totalmente. E agora, olha que interessante, né, filho? Quando eu perguntei se é alusão ou se é literal, né, irmãos? Se nós lêssemos esse texto no ano de 1500, com Lutero lá, ele traduzindo a Bíblia, a gente se convertendo, nós diríamos assim, mas será que um dia isso vai acontecer? Mas hoje a gente tem conhecimento de causas. E a gente sabe da arrogância humana e de como o ser humano vai colocando as suas digitais e vai estragando tudo. Né? A questão agora, recentemente, a gente está ouvindo aí sobre esses mísseis que a Rússia está para lançar na Ucrânia, que eles retiram o ar, deslocam o ar. São terríveis, matam as pessoas. Morte pulmonar e cerebral. Ô, irmãos, Deus me livre. Nem pensar num negócio desse. É praticamente um outro tipo de bomba atômica. Mas não é uma bomba atômica. É uma bomba destruidora. Mas quando a gente pensa também na bomba atômica, quando a gente pensa do homem querendo... Hoje, na órbita terrestre, já dizem que tem lixeira, né? Por causa da quantidade de... Ou seja, onde o homem chega... Eu ouvi certa vez um pastor dizendo que ele é um animal que ele destrói a sua própria espécie e é o único animal que também produz lixo. Todos os outros animais, eles produzem esterco. Porque o que eles fazem? O planeta se recicla. Nós não somos o único ser que produzimos literalmente lixo. Mas nenhum animal produz lixo. Ele produz esterco, né? Ele produz dejetos, e que um serve para o outro até naquela questão, né? Como que se chama, Felipe? Quando tem, né, o urubu que come isso, cadeias, né? Cadeias. Cadeia alimentar. Cadeia alimentar, né? Mas o ser humano não, ele não tem uma cadeia alimentar, né? Você pode ver, ele produz o lixo e até o lixo ele não sabe o que faz. Então, é interessante, irmãos. Esse texto aqui, para nós, e podem ver que o planeta sofre a agressão do quê? Depois da industrialização. A industrialização é um ponto-chave nessa questão da deteriorização do planeta. Foi bênção, mas está sendo difícil, né? Ou seja, o que vai acontecer, né? E para a gente concluir, 21, do 34 ao 36. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Perfeito, né? Quantos são os que estão aí mais preocupados com as coisas da vida do que se preparando para o encontrar-se com o noivo? Gente, eu queria ter acabado todo o Novo Testamento aqui com vocês para a gente concluir essa parte. Mas semana que vem a gente corre, porque faltam algumas páginas, né? Umas 10 páginas para a gente terminar aqui. E aí a gente ir para a parte 2 do livro. Né? Eu só não vou trabalhar muito aqui do livro do Ribeiro, em algumas porções aqui que eu achar que, de repente, não seja tão útil, não é que não seja boa, não seja tão útil para o nosso desenvolvimento da nossa matéria, tá bom? Então, beleza? Alguma dúvida, meus irmãos?
Belezinha? Ó, vocês podem ver que a gente está aqui no Novo Testamento. Eu queria ter acabado já entrado do chat. Então, comam esses dois materiais, tá bom, meus irmãos? Beleza? Tá bom, meus irmãos? Querem comentar mais alguma coisa? Passamos um pouquinho do horário. E como eu disse para vocês, meus irmãos, olha, a gente vai fazer um pouquinho a mais, tá? Se precisar de usar umas quintas-feiras, eu passo para vocês, porque para a gente acabar no cronograma certo, eu quero usar terças e quintas. Por que eu quero estender? Porque eu quero ir com essa cautela para que o coração dos irmãos fique bem preparado sobre todos os assuntos dos fins e a gente aprenda com todos os pastores e teólogos e a gente reflita bem e tenha a nossa posição. Porque eu acredito que conhecer dos sinais dos tempos, ainda mais a nossa geração e vocês como alunos, vai ser fundamental para esclarecer as pessoas, para consolar as pessoas, para a gente poder ter uma resposta a cada um. Tá bom, meus irmãos? Fechado? Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus continue guardando, protegendo e abençoando a cada um. Obrigado, pastor. Graça e paz. E uma semana abençoada para todos vocês e as ovelhinhas nossas aqui. Até amanhã. No nosso Até amanhã, culto. pastor. Amém. Graça e paz. Graças Deus a Deus. abençoe, então. Um abraço a todos. Boa noite, irmãos.